Olá pessoal, bem-vindos a mais esta transmissão ao vivo do programa Sala de Ensaio, hoje com a Sarabanda de Johann Sebastian Bach, que foi escolhida na enquete por vocês que acompanham esse programa todos os sábados aqui comigo. E hoje nós vamos ter uma novidade que eu pretendo incorporar a todos os programas, que é o momento earworm, ou seja, o momento verme de ouvido. Se ficaram curiosos, daqui a pouco eu vou dizer para vocês do que se trata, mas me acompanhem. Essa introdução que eu vou fazer à Sarabanda de Bach é a mesma que eu fiz para a Courante, que foi o tema do nosso primeiro programa Sala de Ensaio. Então é sempre interessante situarmos a obra para aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Então eu peço a paciência e a compreensão a vocês que já ouviram essa explicação anteriormente. Então essa sarabanda é o quarto movimento da Suíte em Dó maior BWV 1009. Ela foi escrita originalmente para violoncelo e ela é composta de 6 movimentos: um prelúdio, a alemanda, corante, a sarabanda, que é o tema de hoje, as bourrées 1 e 2, que são tocadas como uma peça única, e a giga. E a cada mês eu estarei ensaiando com vocês um dos movimentos dessa magnífica suíte, e de acordo com a votação da enquete, pelo que eu vi da última vez, o próximo movimento será o prelúdio da suíte. Na votação a giga ficou por último. Eu achei estranho porque normalmente as pessoas gostam dos movimentos mais agitados, mas enfim, a votação até o momento é essa, mas vocês ainda podem mudar esse placar, tá? Então, vamos ao ensaio de hoje, pessoal. Quando o instrumentista começa a ensaiar uma peça, é sempre conveniente que ele faça uma pesquisa básica para levantar alguns elementos que o auxiliem na construção da sua performance. Então, algumas perguntas que são importantes para o intérprete instrumentista é: de onde vem a música, por que o compositor escreveu essa música e como eu devo tocá-la. E aqui cabe uma explicação. Tudo aquilo que o intérprete acrescenta à execução musical, em termos de fraseados, dinâmicas, articulações, etc., deve sempre estar de acordo com as regras da própria obra executada, quer seja dele, quer seja de outro compositor. Ou seja, o intérprete ele tem de ter um domínio amplo de música, harmonia, contraponto, história da música, etc. São esses conhecimentos que vão trazer justamente essa segurança na hora do intérprete executar a sua interpretação. E é preciso também saber como emprestar a sua voz pessoal à música de uma forma orgânica, ou seja, respeitando as regras estruturais, ou seja, as regras da própria obra. Com essas informações, que são também de interesse geral, não é só para os músicos, o músico já estará em condições de iniciar a construção da sua interpretação pessoal, que é sempre única, irrepetível e apenas dele. Essa, eu considero, é uma das maiores riquezas culturais da tradição musical do Ocidente. E eu vou, de certa forma, conduzi-los, como todos os sábados, nessa pesquisa básica para a gente construir, então, uma interpretação ao vivo aqui da peça. As primeiras questões cruciais para o intérprete são onde e quando a música foi escrita. Então, antes de eu começar a falar novamente as circunstâncias em que Bach escreveu essa música, eu vou ver se temos algum comentário aqui dos internautas. Bom, ninguém falou nada ainda, então vocês já podem começar a fazer as suas perguntas, mandar seus comentários, tá? Inclusive se o áudio está bom ou não, se estão me ouvindo bem, ok? Vamos então à nossa explicação habitual, daqui a pouco eu volto a ler o comentário de vocês. Então, Bach residiu
6 anos numa pequena cidade no norte da Alemanha, uma cidade de cerca de 80 quilômetros quadrados de área total, chamado Köthen. Então, entre 1717 e 1723, Bach foi contratado como mestre-capela do príncipe Leopoldo. Lembrando que Köthen era um principado e não um arcebispado. E isso influenciou o estilo de música que o Bach escreveu nessa época, porque não era uma corte com administração religiosa. Então ele não tinha obrigação de escrever cantatas, músicas que tivessem alguma conotação religiosa. Então, nessa corte, ele teve a oportunidade de escrever diversas suítes para instrumentos de cordas e instrumentos de sopros, além dos concertos de Brandemburgo, o cravo bem temperado. Então, assim, uma produção realmente bastante importante veio desse período de 6 anos em Köthen. E outra pergunta, que é bastante importante para nós: o que é uma suíte barroca? Tá? O termo suíte vem do francês e significa uma sequência. Ou seja, é uma sequência, uma coleção de danças estilizadas, ou seja, são peças instrumentais que eram baseadas nas danças famosas da época. Essas danças alternavam-se entre danças rápidas e lentas, de nacionalidades e estratos sociais diversificados. É como se a suíte fosse uma forma idealizada de equilíbrio social, porque ela é, de certa forma, globalizada, ou seja, a alemanda é proveniente da Alemanha, a currante é italiana, a giga inglesa e assim por diante. Mas também a suíte tem uma função democrática, porque ela reúne danças aristocráticas e danças do povo, danças de camponeses. O modelo básico da suíte barroca é composto dos seguintes movimentos: alemande, currante, sarabanda e giga. Mas há também alguns movimentos opcionais, como o prelúdio, que antecede, que era uma peça utilizada para testar a afinação dos instrumentos ou a acústica da sala onde seria executada aquela obra, e as chamadas galanterias, ou seja, os minuetos, as burrês, aquelas danças mais elegantes da época. E a sarabanda é uma dança lenta e majestosa, normalmente com passo ternário, e ela veio importada da América Espanhola. Alguns autores afirmam que ela é cubana, outros dizem que ela é mexicana. Não se sabe ao certo, mas, enfim, é uma dança das colônias espanholas aqui na América. O certo é que a sarabanda se transformou numa dança processional lenta quando chegou à corte francesa no século XVII, ok? Então vamos ver aqui se alguém fez algum comentário. Pelo visto, o áudio deve estar excelente, porque... ok, eu não abaixei aqui a coluna, por isso que eu não vi. Israel, obrigado, perfeito áudio. Marcel Guerreiro, transmissão perfeita. Eu acho que eu estou me profissionalizando, né, nesse programa aqui, pessoal. Vamos então conhecer um pouco melhor essa sarabanda da suíte em dó maior de Bach. Aqui eu vou fazer ela em uma transcrição para violão na tonalidade de Lá maior, ou seja, ela vai ficar mais aguda, sendo que o original foi composto em Dó maior e nós vamos executar em Lá maior, nós temos 6 degraus acima, ou seja, ela vai ficar bem mais aguda do que a versão para violoncelo. Então vamos explicar a música. Antes de abordar a sarabanda 1009, eu acho interessante a gente deixar sempre claro que o nosso programa sempre busca praticar uma escuta ativa. Ou seja, a ideia aqui é conduzi-los no pensamento musical dos compositores para que possamos curtir juntos uma viagem musical. Em relação à sarabanda, eu sempre gosto de atribuir um caráter geral ou descobrir algum adjetivo que descreva a música de uma forma bastante sintética. E o adjetivo que eu atribuo a essa sarabanda especificamente é que é uma peça de característica transcendental. Então, assim, quando eu começo a tocar essa peça, eu já imagino uma transcendência musical e aí eu começo a executar a peça. Eu vou abordar 2 aspectos essenciais que eu considero para a interpretação dessa música.
Primeiro, a ornamentação e segundo, o percurso harmônico. E eu vou explicar um pouco desses dois termos, numa linguagem um pouco mais leiga, aos nossos espectadores que não são músicos ou estudantes de música. A ornamentação, ou também chamado de embelezamento, como o próprio nome já sugere, são enfeites melódicos como trinados, né? Ou mordentes, né? E muitos outros, né? Que são adicionados pelo intérprete à melodia original. Eu vou aqui dar um exemplo para vocês de uma melodia bastante conhecida. Eu escolhi uma melodia bonita aqui para vocês, para a gente podermos curtir juntos uma aplicação prática de uma ornamentação à moda barroca, tá? Colocando justamente esses recursos que eram habituais à época. Então eu vou tocar aqui uma melodia que todos vocês, eu tenho certeza que conhecem e gostam muito, que é essa daqui, ó. Ok? Então eu vou ornamentar o hino do Corinthians, pessoal. Vai ficar da seguinte forma. Maravilhoso, melhor do que o original, pessoal. É assim que se ornamenta uma peça ao estilo barroco. Agora, o mais importante para se ornamentar com propriedade são dois aspectos. Primeiro, vocês precisam estar localizados. Isso no jargão do jazz, né? Estar localizado significa que você tem que saber muito bem nessa ornamentação quais são as notas da escala ou as notas do arpejo que você está utilizando. Isso tem que estar de acordo com aquele ponto específico da peça que você está ornamentando. Quando eu fiz aqui a ornamentação, essa brincadeira em cima do hino do Corinthians, obviamente eu sabia quais que eram as sequências de acordes e aí eu fiz os ornamentos de acordo com as notas da escala e da harmonia. Embora estar localizado seja um jargão jazzístico, eu considero que os músicos eruditos deveriam prestar um pouco mais de atenção a isso, tá? Eu vejo muitos intérpretes aí cometendo certos equívocos na ornamentação por não conhecer escala. Pessoal, pelo amor de Deus, né? A gente não podemos ficar atrás dos jazzistas, hein? E o segundo aspecto importante é utilizar a linguagem do compositor, seja por meio de alguma tabela que o compositor tenha deixado. No nosso caso, Bach deixou-nos uma tabela de ornamentação. Nós temos essa sorte de termos a fonte primária de ornamentação bachiana. E também os licks, ou seja, os padrões melódicos ou ornamentais do mesmo autor. Então você pode pegar, eventualmente, um pedacinho de uma outra obra da mesma suíte ou de outra suíte do mesmo compositor e brincar um pouco com esses ornamentos que fazem parte da linguagem pessoal do compositor, tá? Então, eu acredito que, tendo em mente esses dois aspectos, estar localizado e usar a linguagem do compositor, não há como errar na ornamentação, tá, pessoal? Vamos ver aqui, perfeito exemplo, obrigado, Geiciane, é isso aí, a gente tem que trazer música de qualidade para vocês. Israel, poxa professor, estava indo tão bem, qual que é o problema? Eu não entendi o seu comentário. Muito bem, então, por falar na tabela de Bach, eu vou mostrar aqui para vocês esta tabela, que é uma tabela maravilhosa, olha aqui, ó. Ok, pessoal? Então, essa tabela, para quem não conhece, ela está disponível aí na internet, é de fácil acesso, é um material bastante importante que vocês devem guardar juntamente com a pastinha de músicas aí que vocês têm no seu repertório. Agora vamos falar do percurso harmônico, tá? Antes explicando o que é o percurso harmônico. O percurso harmônico é o caminho dos acordes que cada música percorre e é o que dá a base de sustentação para a melodia e para o ritmo. Tem uma
expressão em inglês que é bastante ilustrativa, e quando eu faço os programas sala de ensaio em inglês, eu uso bastante, que é roadmap. Roadmap significa o mapa da estrada. Então eu vou mostrar aqui um exemplo também bastante conhecido para vocês, só que dessa vez não será de futebol para não ofender ninguém aqui. Vamos pegar um exemplo de uma peça bastante, uma música popular bastante conhecida, que é o La Bamba, tá? Então... essa melodia aqui, ela é bastante simples porque ela já nos mostra pela escala Sol, Lá, Si, Dó, Dó maior, Fá maior, Dó, Fá, Sol, né? Então isso daqui seria o exemplo clássico 1, 4, 5, né? Nós músicos atribuímos numerais romanos a essas sequências de acordes, a esses caminhos de acordes, tá? Por falar em percurso harmônico, o caminho dos acordes, vamos desviar um pouquinho aqui do nosso tema de hoje, a sarabanda de Bach, e vamos finalmente apresentar o nosso momento verme de ouvido. Eu acho que vocês vão gostar disso. O que é o verme de ouvido? Verme de ouvido é uma expressão também da língua inglesa, mas também tem em alemão, que descreve aquela melodiazinha que fica repetindo sem parar na nossa cabeça, e você nunca sabe de onde vem, mas aquela música fica, às vezes, o dia inteiro e irrita, deixa a gente realmente enlouquecidos, né? Vocês já devem saber que já tem talvez mais de 3 décadas que os executivos das grandes gravadoras se preocupam em apenas lançar no mercado as músicas mais estúpidas e simplificadas. Isso não é novidade para ninguém. Agora, o mais incrível é que quase todas elas têm o mesmo padrão de acordes, que é o padrão 1-5-6-4. Tá? Esse padrão virou um clichê, na verdade virou uma ditadura do gosto, né? Uma ditadura não explícita, obviamente. Tá? Além dessa cadência, né? 1-5-6-4, né? Que seria algo do tipo... devem ter ouvido essa sequência muitas vezes na vida de vocês. Nós temos também, por exemplo, uma outra muito utilizada, né, que é essa daqui, né? Essa é o 1-6-7, né? 1 menor, Lá menor aqui no caso, Fá maior 6, Sol maior 7, Lá menor, né? Alguns chamam de cadência Fábio Júnior, né? Porque normalmente as músicas do Fábio Júnior costumam terminar com essa cadência. E tem uma outra também muito conhecida. Essa é a famosa cadência anos 50, né? Mas também utilizada aí nos pagodes da vida, micareta. Né? E aí vai. Um dia eu ainda vou fazer um programa sobre esse assunto. Então, como esse programa aqui tem o objetivo de expandir a consciência, né? A ideia aqui é nos divertirmos um pouco com essa ditadura do gosto, né? Que infelizmente é aceita de uma forma muito dócil assim, pela camada geral da população. Até mesmo com a forma da gente fugir um pouco dessa opressão cultural e fazermos aí uma espécie de protesto, tá? Então a ideia aqui vamos conferir a cada programa quais são as canções mais tocadas nas rádios aqui do Brasil e dos Estados Unidos da semana, tá? Então, nós vamos fazer aqui, a partir de hoje, o que eu vou chamar de placar semanal da alienação musical. Ou seja, vamos saber qual a música mais ouvida da semana e vamos classificar o percurso harmônico dessas músicas. Dificilmente vai sair desses padrões que eu falei. 1-5-6-4... ou 1-6-7-1 ou 1-6, que é a cadência anos 50, 1-6-4-5, tá? Vamos lá, então eu fiz aqui uma pesquisa, tá? Para saber quais são as músicas. Isso na verdade já tem um tempo que eu estou fazendo por uma curiosidade pessoal, então já tem até aqui nos favoritos quais são as tabelas, tá? Mas eu não sei qual que é a música que está tocando essa semana nos Estados Unidos, tá? Então vamos abrir aqui a Billboard e já está aqui, vamos ver a música
mais ouvida dessa semana aqui nos Estados Unidos. A música se chama Cheap Thrills. Uau, diversão barata, Cheap Thrills, ok? Vamos ouvir como é que ela soa. Cheap Thrills. Não sai disso, gente. É uma... Não tinha como esperar nada diferente disso, né? E dá-lhe um 564, né? Um ponto no placar semanal da alienação musical para Cheap Thrills. Vamos ver agora, neste outro site aqui, as 200 músicas mais tocadas nas rádios do momento. Mas eu quero a número 1. Vamos ver aqui qual que é a canção número 1. A canção número 1, R$50, Nayara Azevedo. Bom, como aqui não toca automaticamente, eu vou ter que procurar aqui no YouTube. R$50. Eu digito 50, já aparece. Realmente a música tá bombando, né? Nayara Azevedo, vamos lá. R$50. Essa música que eu vou cantar agora, ela é uma história verídica. E essa história aconteceu comigo. Uau, deve ser interessante. Então tá esse negócio aí. Lá maior. Mi maior. É isso aí. 564, 2 pontos para esta cadência no placar semanal da alienação musical. Não é incrível, pessoal? Você pega a canção número 1 dessa semana dos Estados Unidos, a canção número 1 brasileira, e a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Que coisa mais... E vejam, né? Ouvindo um pouquinho aqui dessa letra, né? Eu não costumo comentar muito letra de música, né? Mas... a canção americana Cheap Thrills, diversão barata. Essa daqui, né, a gente já percebeu aí que deve ser uma letra também, né, que não tenha nada de interessante, né, para a evolução espiritual do homem, né? Pessoal, música é padrão vibratório puro, tá? É letra e música. Estou falando aqui também dessa harmonia ultra simplificada. Aí teve gente que já falou assim pra mim, mas Flávio, poxa, eu sou uma pessoa de princípio, só que eu tenho esse defeito, eu gosto dessas músicas. Bicho, esquece. Se você come algo podre, você não tem como escapar da disenteria depois. As consequências são sempre, elas sempre se seguem aquilo que você faz, tá? Então, com a música não é nada diferente. Em algum momento de dificuldade na tua vida, a tua consciência vai correr para esse padrão vibratório mais denso com que você possui afinidade, pessoal. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado também com a música que a gente ouve, tá? Eu não estou aqui querendo fazer uma pregação espiritual, mas eu acho que realmente uma pessoa que realmente seja uma pessoa de princípios e gosta desse tipo de música, alguma coisa está errada. Pessoal, vamos lançar uma quiz aqui para vocês, pessoal. Qual música que vocês conhecem? Eu tenho certeza que vai lotar hoje aqui. Qual música que vocês conhecem que tenha esse percurso harmônico 1564, tá? Daqui a pouco eu vou conferir se é que alguém já não postou alguma coisa aqui. Vamos ver. Ícaro, sensacional esse placar. É isso aí.
Marcel Guerreiro, que lixo. A música começou com essa letra, que lixo. Não sei se ela estava falando da música dela ou de outra coisa. Israel, se for no Brasil é bem provável que seja sertanejo. Eu acho que isso aqui que a gente ouviu é sertanejo, hein? Ok, beleza. Então daqui a pouco eu quero conferir aí o placar da quiz, qual música que vocês conhecem com o 564. Tenho certeza que vocês devem ter umas 10, 15 ou 20 na cabeça, tá? Muito bem, depois desse momento tão inspirador, vamos à música de Bach, vamos voltar ao Bach. Então eu vou aqui guiá-los um pouco nesses dois critérios que eu falei, percurso harmônico e ornamentação, tá? Não necessariamente nessa ordem, talvez eu vá intercalando um pouquinho, tá? Então, vamos conhecer aqui os primeiros acordes dessa música aqui. Como eu falei para vocês, Lá maior, mesmo tom da música que a gente ouviu agora, Cheap Thrills, tá? Só que com um percurso harmônico um pouquinho mais interessante. Então, começamos em Lá maior. Só que este acorde de Mi maior, ele vem carregado da quarta, que é uma dissonância bastante, né? A 11ª, uma dissonância bem forte, né? Ou seja, aqui é interessante que a gente destaque essa nota. E quando a gente faz a resolução da dissonância, temos implícito aqui um diminuendo, tá certo? Ou seja, uma intensificação mais sutil aqui. Em seguida, Lá com sétima, Ré maior com 11ª, resolvendo da mesma forma, tá? Ou seja, essa primeira cadência ela é muito estranha porque ela não parece uma cadência em Lá maior, ela já é uma cadência modulatória. Esse Lá maior aqui, na verdade, ele já está atuando como uma dominante para Ré maior, aqui uma dominante da dominante, aqui o 5 de Ré maior, e aqui a gente realmente sente uma resolução de frase, né? E vejam que interessante, se a gente isolar as primeiras notas, nós temos um movimento melódico cromático, tá? Ou seja, essa primeira frase aqui ela já é bastante especial. Em seguida, ele vai sair desse trecho, dessa faixa de notas aqui, vai pegar essa nota mais grave aqui, Mi com sétima, com terça no baixo, Sol sustenido, de novo a 11ª em Lá maior. Ou seja, vocês estão vendo que a quarta é o intervalo que o Bach utiliza como padrão nessa música, ou seja, toda vez que entra esse acorde de 11ª, nós vamos ter justamente esse movimento de tensão e relaxamento, tá? Que a gente tem que ajudar a música a acontecer. Ok? Resolveu aqui a dissonância. Lá maior, só que esse Lá maior não é de fato o tom, ele vai servir de passagem aqui para uma outra cadência, tanto que ele está com Dó sustenido no baixo, está com a terça. Ok, Si com sétima, entrando com a 11ª, de novo Mi maior com a quarta, Fá sustenido com sétima, um Si com sétima com a sexta, um intervalo dissonante novo, uma nona menor, e aqui nós resolvemos em Mi maior essa primeira parte da sarabanda. Aqui eu gosto de fazer uma escala para a gente fazer o ritornello. Essa escala, na verdade, eu pego do início da suíte, que começa com lá no prelúdio, tá? Então isso daqui é um elemento que eu pego de uma mesma obra, no caso a mesma suíte, do mesmo compositor, e utilizo como recurso de ornamentação. Bom, eu não fiz a ornamentação dessa primeira parte, mas eu vou abordar um pouquinho mais a ornamentação na segunda parte. Depois que ele alcançou o tom de Mi maior, modulou para Mi, ele já começa a fugir do tom de Mi maior, ele já começa a adicionar uma sétima. Aqui nós estamos em Dó sustenido com sétima, com Mi sustenido no baixo, terça. Essa é a nona menor. Essa cadência aqui é interessante porque
nós temos 4 acordes no mesmo compasso. Ou seja, aqui eu utilizo de um recurso de acentuação que é pouco comentado, mas eu percebo que os grandes intérpretes utilizam bastante, que é você marcar o ritmo da harmonia. Como aqui nós temos Fá sustenido menor, Dó sustenido com sétima, Fá sustenido menor de novo e Mi com sétima no baixo. Eu gosto de fazer o acento em cada um desses acordes, né? Diferente do ritmo que a gente tinha feito antes, né? Então, e aqui ele vai parar um pouquinho nesse acorde Dó sustenido maior. E aqui 2 intervalos, né, dissonantes, a quarta, a nona, e aqui ele faz a resolução com as notas da escala. Esse ornamento que eu acrescentei aqui, sobre o acorde de Dó sustenido com sétima, faz parte daquela tabela de ornamentação do Bach que eu apresentei aqui para vocês poucos minutos atrás. Aqui ele vai ficar no acorde de Fá sustenido com sétima. Tá, então ele vai aqui, além de intensificar ou prolongar essa dominante, esse acorde tenso, ele vai ainda introduzir um intervalo dissonante melódico, né? Então nós temos aqui, ó, notas do acorde. Essa daqui é a sexta do acorde, 13ª. Si menor, invertido, Mi menor com sexta. E aí nós chegamos num novo tom, Si menor. Tá? Vejam que as modulações aqui elas não param, né? E aqui ele atingiu Mi menor através da cadência clássica 6, 5, 1. Tá? O que eu faço aqui? Eu utilizo aqui um outro ornamento, só que esse ornamento aqui ele vem de uma outra suíte de Bach, suíte 995, também é uma suíte para violoncelo. Tá? Então isso daqui vem da Alemanha. Como é que é exatamente, mas o ornamento é o mesmo ornamento que eu faço aqui. Si com sétima, intensificando a tensão aqui da dominante, primeiro aqui no grave, depois aqui no agudo. É por essa razão que no agudo eu faço ela um pouco mais pronunciada. Lá maior, Si com sétima com sexta, nosso velho amigo 11ª, em cima de Mi maior. Esse acorde foi um pouquinho difícil de descobrir qual que é. Na verdade ele é um Fá sustenido com sétima, com a nona bemol no baixo. Aqui nós temos um Mi com sétima, com a terça no baixo. Lá maior. Ré maior com sexta. A quarta, que a gente já está habituado a ouvir. Esta sarabanda, tá? Então nós vimos aqui um percurso harmônico não apenas bastante variado, mas também com modulações ao longo da peça, assim, de uma forma bastante engenhosa. Ou seja, aqui o Bach tá nos dando a impressão de que nada é estável na vida, tudo está em movimento. Isso, na verdade, é uma lei hermética, né, para aqueles que são iniciados nos mistérios, né, saber que o mundo é feito de vibrações, né, essas vibrações estão em constante movimento. A música de Bach é uma sonorização perfeita desse fenômeno na natureza.
E, enfim, os executivos da Sony, Universal, Warner, querendo que vocês ouçam Ai Se Te Pego, todas essas músicas com cadência 1564 que não acabam mais, né? Isso me faz lembrar, vocês já leram 1984, do George Orwell, né? Pois é, estão também tentando apagar a história da música, meus caros. Vamos prestar atenção, tá? Vamos ver se temos algum comentário aqui. Eduardo Calles, de São Paulo, sertanojo. Alguém tem nojo de sertanejo, pessoal? Saibam que a música sertaneja autêntica, música de raiz, ela é muito legal, assim, tem realmente algumas engenhosidades harmônicas e melódicas, fora aquele canto, né, tradicional, intervalos de terças e sextas, né, que em alguns anos atrás, né, os músicos faziam com muito gosto e com muita beleza, né. Realmente hoje eu nem sei se esse estilo que a gente ouviu, né, um pouquinho difícil de identificar se isso é um bolero, se isso é um sertanejo, se isso é um rock, né, eu não sei, isso me causa assim uma certa estranheza, né, rotular. Eu acho que é música comercial e pronto, ponto final. Daniel Bertoletti, meu amigo Flávio, que tal em um futuro interpretação e estudo da Chacone? Meu Deus, mas eu não sei se vocês estão entusiasmados com o programa, mas eu sei que vocês estão me pedindo coisas muito difíceis. Todo projeto me pediram a sonata número 2 do Léo Brauer, que é uma obra assim de 20 minutos de duração, e agora Daniel que está em São Francisco, Califórnia. Ainda me lembro de você estudando em sua casa, quando o Daniel morava aqui no Brasil. Pô, é um prazer que você esteja com a gente aqui, Daniel. Márcia, graças a Deus temos o Ginga, João Bosco, entre outros brasileiros fantásticos no quesito harmonia. Isso é uma salvação pra gente, né? Mas a gente tem que sempre estar olhando para o passado, né? Esse pessoal tá parando de fazer música. Quem que tá hoje fazendo música do mesmo nível de João Bosco? Bom, o Ginga ainda tá nativa, né? Temos aí realmente um oásis no meio do deserto. Mas esse pessoal, essa geração tá passando, hein? Eu acho que vocês que estão assistindo o programa, vocês da nova geração, vocês que estão com a responsabilidade na mão. Israel. O Israel hoje está bastante ativo, hein? Que bom, vamos despoluir nossos ouvidos com Bach, por favor. Sempre, aqui no nosso programa, a intenção é despoluir os ouvidos. Rodrigo Marconi, Fá sustenido com nona rebaixada no baixo, não é um diminuto? Sim, esses acordes... à medida que os acordes de dominante, os acordes com notas dissonantes, eles vão agregando intervalos e vão mexendo na sua estrutura básica, esses acordes eles vão começar a ficar assemelhados a outros. Então, às vezes, uma dominante ela acaba sendo uma dominante que serve para tanto uma harmonia quanto para outra, e os acordes diminutos, né, como muito bem lembrado pelo Rodrigo, esses acordes eles são meio que coringas, porque eles podem modular para pelo menos 8 acordes diferentes, tá? Então é isso aí, fantástica análise, bravo, valeu Rodrigo, valeu pela sua audiência. Pessoal, como nós temos um tempinho a mais hoje aqui, eu vou falar um pouquinho sobre música e espiritualidade. Eu acho que alguns de vocês devem curtir um pouco desse assunto, tá? Como vocês viram, a música de Bach seguiu percursos harmônicos e também melódicos bastante complexos e sofisticados. Aliás, como toda música que a gente ouve aqui nos nossos programas, seja em qual gênero rock, clássico, sinfônico, né? Isso a gente tem sempre procurado passar música de muito boa qualidade para vocês. E essa escuta, quando é uma escuta ativa, ela tem um impacto direto na nossa consciência e no nosso espírito. Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Até eu tenho uma teoria pessoal de elevação da consciência do espírito através da música, que consiste em 3 pontos básicos. Eu vou falar cada um deles para vocês. Primeiro que a música, como eu já falei anteriormente, ela estabelece padrões vibratórios que são assimilados pela nossa consciência, ou pela nossa emoção, ou pelo nosso corpo. O ser humano ele nunca fica indiferente em relação à música. Só que o corpo já possui as suas próprias vibrações, como a batida do coração, o ritmo da respiração, o ritmo do andar. E esses ritmos internos,
eles vão se sintonizar ou não com os padrões rítmicos externos, ou seja, aquela fonte sonora que está estimulando a nossa consciência, o nosso corpo. Esses padrões rítmicos, por sua vez, vão remeter o nosso corpo a uma espécie de dança, seja uma dança corporal, uma dança mental, mas ela vai criar um certo padrão vibratório mental que vai incentivar com que todo o nosso corpo e nossa consciência se movimente de acordo. Lembre do que eu falei, a lei hermética do movimento. Ou seja, uma música fácil, ela vai gerar maior estabilidade na nossa percepção. Ao passo que músicas mais elaboradas, como a música de Bach, por exemplo, elas vão nos tirar da nossa zona de conforto e vão propulsionar a nossa consciência a novos padrões vibratórios, novas ideias, novos pensamentos e assim por diante. E é por essa razão, justamente, que a musicalização com as crianças é tão importante, porque isso propicia, já numa idade muito inicial, que as crianças tenham um domínio melhor de habilidades como matemática, lógica, memorização. Por quê? Porque o córtex pré-frontal nas crianças, ele ainda é muito plástico, ele ainda está em desenvolvimento. No caso de pessoas com uma idade mais avançada, esse córtex pré-frontal ele já tem uma função um pouquinho mais lenta, né? Por isso que eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme para aprender um novo idioma, como eu estou fazendo agora. E também para processar todas as informações rítmicas e melódicas. Isso tudo está no córtex pré-frontal, tá? A parte do cérebro responsável pela decodificação musical. Além disso, nós temos diversos estudos que comprovam que a música ajuda também a melhorar uma série de outras habilidades, como, além da memória, a inteligência emocional, compreensão da comunicação não verbal, a coordenação motora e a destreza, as aptidões de aprendizado, compreensão dos aspectos cognitivos e emocionais da informação, a atenção aos detalhes, as habilidades para planejamento, estratégia, dentre muitas outras habilidades, tá? Então a música realmente ela faz um bem imenso, mas a música tem que ser boa, pessoal. Não adianta ser qualquer coisa, temos que tocar a música que a criança ouve no seu dia a dia. Não, vocês não têm que ficar forçando as crianças a ouvirem as mesmas porcarias que a rádio nos oferecem. A gente tem que oferecer coisa boa para as crianças. Educadores musicais, atenção, pelo amor de Deus. Segundo ponto da minha teoria. Os acordes mais fáceis, como por exemplo a tônica ou os acordes do campo harmônico diatônico, eles se equivalem de uma certa forma, como eu já disse anteriormente, ao nosso pensamento habitual, à nossa zona de conforto, ou seja, é uma âncora segura, né? E os músicos que praticam, né, essa música mais simplificada, na verdade eles têm um ouvido interno um pouco mais tímido. As pessoas têm medo de arriscar novas sonoridades, né? Não é todo mundo que é um Hermeto Pascoal, concordam? Muito bem, com isso eu estou, na verdade, fazendo meia-culpa, né, com esses músicos que essa Nayara Azevedo está até agora aqui na minha tela, eu vou até fechar aqui. Esse pessoal não tem culpa do que estão fazendo, eles simplesmente estão querendo ganhar dinheiro, estão querendo enriquecer com música e essa é a forma que eles encontraram. Muito bem, os culpados, na verdade, desse grande crime social são os executivos da Warner, da Sony e da Universal. Por outro lado, as modulações, as digressões harmônicas, elas estão relacionadas com o espírito de aventura, ou seja, um ouvido interno mais ousado, né? E eles justamente promovem essa expansão do pensamento, as novas ideias, ou seja, o nosso músculo cerebral ele é sempre estimulado por essas harmonias difíceis, tá? E como eu disse para vocês, isso decorrente de uma escuta atenta, tá? Se você colocar uma música de Bach no volume mais baixo e, de repente, sabe, fazer uma atividade, trabalhar ou fazer qualquer outra atividade, isso não adianta nada. Você não está prestando atenção na música, não está acontecendo nada no seu corpo, nada na sua consciência. Então, o terceiro ponto dessa minha teoria é justamente considerando
três grandes centros energéticos do homem, ou seja, o corpo, a mente e o espírito, tá? Então, nós temos a música atuando justamente em cada uma desses centros, tá? Então, diria para vocês, sintetizando isso tudo, que as consonâncias e as cadências promovem em nível corporal, né, uma estabilidade, ou seja, é o estado de saúde, é o estado pleno, você está ok, tá? Em termos de mente, também uma estabilidade. E em termos de espírito, a imobilidade, ou seja, você não sai do lugar. Ao passo que as dissonâncias e as modulações, elas são muito importantes porque elas provocam um desequilíbrio no seu corpo, tá? O desequilíbrio no extremo vai gerar doença, tá? Mas o desequilíbrio, por exemplo, de uma atividade física é o que vai te dar vigor físico. Em nível mental, essa música vai procurar mudar os padrões, né? Ou seja, vai promover um estado de mudança na mente. E o espírito, com certeza, ele vai se expandir, tá? Através da escuta atenta dessas músicas mais elaboradas, tá? E no final disso tudo, eu estou dizendo para vocês que música tem que ser difícil, música tem que ser dissonante? Não. Eu estou dizendo para vocês que o equilíbrio é o que os músicos chamam de harmonia. Na verdade, esse é o sentido mais profundo do termo harmonia em música, ou seja, a complementariedade dos opostos e não a oposição entre eles. Pessoal, isso é o que eu penso a respeito de música e espiritualidade, tá? Eu convido vocês a que pensem a respeito e tirem as suas próprias conclusões, tá? Vamos lá, vamos ver se temos mais perguntas aqui. Eu acho que eu tenho que, na verdade, dar um refresh aqui na página, porque agora sim, agora eu estou me vendo e vamos ler a caixinha de diálogos aqui. Tássio Rodrigues, Flávio, quanto aos 25 estudos de Matteo Carcassi, são muito úteis... Opa! Entrou mais um comentário aqui. São muito úteis para polir técnica e sonoridade, além de conter uma musicalidade incrível. Acho um bom tema. Eu adorei o seu tema, Tássio. Eu vou tomar nota aqui. Talvez o próximo programa, então, seja... próximo programa com o violão, especificamente, seja a respeito dos 25 estudos. Israel. Essa era uma das minhas principais bandeiras no curso de licenciatura em Educação Musical. Sempre procuro apresentar músicas de qualidade para meus alunos. Parabéns, Israel, você está no caminho certo e as crianças que estão sob a sua orientação, elas estão realmente com um excelente professor. Parabéns. Dos 5 aos 80, exatamente. Não é fácil diante de tanta futilidade hoje em dia, mas não podemos desistir, exatamente. Eu concordo em gênero, número e grau com você, Israel. Mais comentários aqui. Temos bastante comentários hoje, acho que eu não vou conseguir ler todos. Rodrigo Marconi, Flávio, desculpe me ressaltar, mas todas as notas melódicas advindas do contraponto, como apogiaturas, retardos e antecipações, ganham uma força fantástica na harmonia do período barroco e de uma contribuição fundamental na música de Bach. Esses acordes formados com notas melódicas ganham uma independência na música do século XX, exatamente, povoam as fantásticas harmonias de Ging e João Bosco. Bach, contrariando seu nome, não é um riacho, exatamente, é um manancial de informação, é um fluxo gigante. Parabéns pela importante iniciativa. Concordo com você, Rodrigo, justamente que eu... Estou evitando de entrar muito nos detalhes técnicos, né, de história, contraponto, harmonia e tal, porque temos muitos espectadores aqui que não conhecem música. Então, eu estou tentando aqui também fazer uma harmonia, estabelecer um certo equilíbrio aqui nas nossas discussões para não assustar a maioria das pessoas. Márcia, muito bom saber que você tem essa visão sobre a importância e dos benefícios da educação musical. Eu acho que é o mínimo, né, que a gente tem que... quase uma obrigação para um músico, né? E compartilhar essas informações também acho muito importante, Márcia. Ok. Bom, temos vários comentários e os comentários ainda estão chegando. Ao final do programa eu vou ler mais um pouco e, enfim, depois da transmissão eu ainda vou responder a cada um de vocês aqui. Pessoal, então vamos falar um pouquinho agora, já no fechamento desse programa de hoje, a respeito do sorteio do mês de setembro, tá? Então, como vocês perceberam, todos os meses eu estou
fazendo algum tipo de promoção para dar uma alavancada aqui nesse nosso programa, para que mais pessoas possam assistir. Hoje eu acabei de descobrir um recurso maravilhoso, deixar disponível o vídeo para pessoas que não são meus amigos no Facebook. Talvez isso vá dar uma repercussão maior hoje. Então, esse sorteio do mês de setembro ele vai acontecer na primeira semana de outubro, não será na semana que vem. Por quê? Porque o programa da semana que vem, como eu teria um compromisso fora, ele será gravado. Eu vou transmitir um programa gravado para vocês, que será sobre a forma sonata. Sonata para leigos, que tal o título? É justamente para o grande público. E o sorteio desse mês, então, de setembro, que vai ser feito no primeiro programa de outubro, será uma aula via Skype de 45 minutos, que pode ser uma aula de violão, teoria ou qualquer outra proposta que eu possa contribuir com você. E a regra para concorrer é muito simples, pessoal. Vocês têm que compartilhar os meus anúncios dos programas de setembro e das próximas lives na linha do tempo de vocês. Dessa forma, vocês vão também me ajudar a divulgar esse programa. Então, cada anúncio que vocês fizerem vai valer um papelzinho com o nome de vocês, que vai ser colocado dentro de uma urna, agitado, tá? Então, se vocês compartilharem 4 eventos, vocês terão 4 nomes de vocês escritos. As chances vão aumentar, ok? E o sistema de sorteio é antigo, pessoal. Não me peçam para fazer sorteio digital, que isso eu já vi outras live streams aqui no Facebook. Isso realmente não dá certo, especialmente quando você tem 500, 600 pessoas participando. Pessoal, se vocês gostaram desse programa, compartilhem com os amigos. Vocês podem, inclusive, compartilhar aqui nessa caixa de diálogo. Isso já foi feito em programas anteriores. Curtam a minha fanpage no Facebook. Participem das enquetes. A enquete que está agora transcorrendo se vocês querem que eu analise o álbum Rubber Soul ou Zeppelin 4, tá? É um programa sobre rock. Ou os dois, tá? Já teve até uma proposta de fazer uma dobradinha num único programa. Isso eu estou levando em consideração fazer. Então, respondam essa enquete também. Sugiram temas, como foi feito hoje, os estudos de Carcasse. Continue marcando os amigos para ajudar na divulgação desse projeto, que, como eu já falei para vocês, vou repetir sempre, eu não tenho nenhum objetivo financeiro, não estou ganhando nada com isso, além do prazer de estar aqui com vocês e estar interagindo com pessoas de tão bom gosto como vocês são. Também vocês podem se inscrever nos meus canais do YouTube, são 2 canais agora, Flávio Apro e Sala de Ensaio. No canal Sala de Ensaio vocês vão encontrar os vídeos editados, com alguns errinhos aqui, algumas coisas que não funcionam corrigidos. E em Flávio Apro vocês vão encontrar vídeos de performances minhas, tá? E também transmissões anteriores para aqueles que perderam as transmissões ao vivo. Estejam sempre ligados nas próximas live streams, cada semana sempre um assunto diferente. Então agora, finalmente, eu vou ler os últimos comentários aqui. Wellington Amorim, Sonata para Leigos, não perderei. Wellington, divulgue para os seus amigos. Vamos colocar um monte de gente aqui ouvindo boa música e sabendo escolher, né? Dentro, o Israel colocou aqui agora, né, que é um pouco difícil da gente lutar contra essa ditadura do gosto, né, que nos atinge em qualquer parte. Você está na rua, ali tranquilo, numa praça super tranquila, e chega um carro de som ali com uma música ruim para, penetrar no nosso templo interior, no nosso espírito, e tirar a gente do nosso estado, né, de elevação espiritual. Eu realmente acredito que a boa música, a música bem equilibrada, ela traz justamente esse efeito. Eu estou fazendo sempre uma brincadeira, mas eu realmente acredito nisso. Andréa Lira, adorei. Obrigado, André. Esteja sempre com a gente aqui. Mais algum comentário? Ok, sensacional esse placar. Toda semana eu vou estar trazendo para vocês, atualizando o placar da alienação musical, ok? Muito bem, então, próximo programa, dia 24 de setembro, próximo sábado também às 4 horas, um programa gravado. Vocês não poderão interagir ao vivo comigo, mas vocês podem escrever os seus comentários que eu vou estar respondendo no próprio dia mesmo, um pouquinho mais tarde. E o título será este título sugestivo, explicando sonata para leigos, a forma sonata, tá?
Bom, os agradecimentos dessa semana, como toda semana eu faço, vão para Kelly e Sophie. Kelly é minha esposa, Sophie é minha filha, e a cada um de vocês que votou na enquete de hoje para que esse programa abordasse o tema da Sarabanda 1009 de Johann Sebastian Bach e que acompanham esse programa Sala de Ensaio ao vivo ou nas transmissões offline. Então, pessoal, desejo a todos vocês um excelente final de semana, sejam felizes e sempre com muito boa música. Um abraço, até mais.